acima dos céus partidos. E o que chamavam de ápice tombou como poeira sem nome. O solo deste mundo esmagava tronos, altares e promessas. Cada grão continha um peso que domínios inteiros não conteriam. Sorriu diante da vertigem dos presentes, como quem já conhecia o tamanho secreto da vastidão. O alto céu, tão reverenciado por eras, ali era somente um campo entre campos estrelados. Anhai não se erguia como reino, mas como medida superior, e cada silêncio do espaço dizia: adaptem-se ou quebrem. Falou, e a palavra caiu mais pesada que montanhas. Todos haviam entrado em cultivo para suportar aquele lugar. Não se tratava de subir, mas de não se desfazer. Não se tratava de conquistar, mas de merecer permanência. Potenciais adormecidos tremeram sob a pele dos reunidos. Ali poderiam tocar 100% do próprio limite, romper pontos jamais sonhados em mundos menores. Os palácios de tribulação de cultivo aguardavam adiante. Forjas de adequação, câmaras de mutação, ventres de pressão. Quem saísse deles não retornaria igual, porque Anhai exige mais do que força. Exige compatibilidade. O mestre do vinho ergueu o jarro contra o vazio sem bordas. Bebeu como quem consulta a embriaguez das eras anteriores. Seus olhos ficaram vermelhos como um crepúsculo ferido, e a garganta reconheceu antes da mente o nome da paisagem. Anhai Tao murmurou, e o nome tremeu como sino antigo. Não era mar, nem céu, nem abismo isolado. Era vastidão quando já não pede entendimento. O chão parecia anterior ao passo, anterior ao trovão. E a proteção de W curvava a esterilidade ao redor, guardando os corpos de uma pureza capaz de consumir sementes. Então o caminho como quem move o centro de todas as rotas, e o pequeno grupo seguiu entre cacos invisíveis do espelho. Cada passo afundava em profundezas ainda não descritas. Cada respiração encontrava uma pressão superior à memória. Anhai Tao não oferecia abrigo, oferecia revelação. Anhai Tao não prometia paz, prometia medida. Anhai Tao não chamava discípulos, chamava sobreviventes. Jiang Guangshen, Anhai Kai Long Yin Bok Kong Tao Men Shen Kai Wan Lei Bu Mi Ye Kang Ge Wu Zhang. E acima de todos os medos, uma certeza permaneceu: o solo deste mundo era muito maior do que qualquer céu. Então não era apenas
apenas vastidão. Era uma ferida exaltada. O mestre do vinho olhou para além da proteção de Wu e viu um campo que parecia existir antes do primeiro clarão. Não havia relâmpago, mas o trovão já reinava. Não havia forma desperta, mas o potencial transbordava, como uma eternidade comprimida dentro de um grão de abismo. O espaço era estéril, não por ausência, mas por pureza excessiva, por uma anterioridade tão crua que a própria possibilidade de brotar era devorada na origem. A energia ao redor não queimava, não rasgava, não explodia. Ela secava destinos ainda não nascidos, consumia futuros antes de lhes conceder figura, reduzia sementes a silêncio antes do primeiro impulso. Os protegia com uma camada de soberania invisível. E mesmo assim, todos sentiam a pressão do não manifesto morder a fronteira do corpo e da alma. O mestre do vinho bebeu um jarro, depois outro, depois um terceiro. Mas não era fuga, era ajuste. Seu corpo entrou em consonância com a bebida, como se cada gole afinasse sua percepção a uma frequência enterrada sob os nomes do mundo. Os olhos se tornaram vermelhos como sangue antigo, e a carne pareceu relaxar na superfície, enquanto uma lucidez mais profunda se erguia por dentro. Então ele falou, como quem escuta uma ruína pensar: isto é esterilidade pura. Mas até esse nome falha diante do que vibra aqui, porque isto não é somente esterilidade, é o excesso de origem antes da misericórdia da forma. É o campo onde o reflexo ainda não aceitou tornar-se reflexo. É a tensão anterior ao consentimento da criação. Lei Fa Shuang Gong Wu Den Han Hai Shen Shen Wang Yin Wei Shen. Ninguém ousou interrompê-lo. A revelação ainda estava subindo de profundeza sem margem. Então o mestre do vinho ergueu o rosto, como se tivesse ouvido um estalo atravessar eras mortas, e sua voz caiu sobre todos como pedra sagrada despencando do vazio. Isto é um espelho quebrado, nele foi modelado o reflexo do tão mais profundo e límpido. Não um reflexo pequeno, não uma imagem transitória, mas o próprio desenho manifesto do sistema mais puro. A superfície onde o Tao contemplou a possibilidade de sair de si e tornar-se mundo exaltado. Quando esse reflexo se consumou manifesto, o espelho não pôde continuar inteiro. Ele teve de se quebrar para que o reflexo deixasse de depender da superfície e pudesse erguer-se como realidade soberana. O novo mundo nasceu exaltado, mas seu nascimento custou a destruição do mundo anterior. A origem não colapsou por erro, ela se fraturou por consumação. O espelho cumpriu sua função suprema e morreu para que a manifestação vivesse. Então todos compreenderam porque Han-Hai tão doía. As profundezas não eram apenas profundezas, eram cacos, fragmentos, estilhaços de espelho primordial espalhados pela polegada quadrada. Cada recôndito daquele mundo carregava memória de ruptura. Cada vazio continha a curvatura de uma superfície perdida. Cada pressão era um resto vivo
sentindo o reflexo, rompeu limite da contemplação e se fez existência exaltada. Caminhava sobre essa ruína como quem conhece sua genealogia, e o grupo a seguia, sem saber se atravessava o mundo uma antiga implosão sagrada. Jinbian-ludi, Tong-in-kai-men, Bong-su-chen-lai, Wan-je-yu-hen. Mestre novinho baixou já o vazio e viu que sob seus pés o solo inteiro era memória cortante. Han-hai-tong não era só vastidão, era o grande espelho. Depois da quebra, o chão de tudo que precisou morrer para que o manifesto pudesse nascer acima dos céus. Caminhava enquanto falava, e cada sílaba pesava mais que um firmamento comprimido. O que lhe seria mostrado não era ensino comum, mas a estrutura anterior aos limites do esplendor conhecido. A exaltação, tão adorada por mundos menores, aqui era apenas umbral de outra densidade. Quando os caminhos se consumam acima dela, não nasce glória, não nasce brilho, não nasce fama. Nasce presença, mas não a presença que impérios e seitas veneram. Aquilo que chamam de presença diante desta escala seria somente poeira erguida pelo roçar de uma sandália no limiar do templo. Han-hai-tong não mede seres por coroas, mede-os pela capacidade de sustentar realidade sem desabar. E então ergueu a voz, não como quem recita nomes, mas como quem solta pilares no coração da vastidão. Rimpyu Shajin Kaito Zai Hetsu Zenju Jimu Asangen Shinmu Arkai Yondushitara Sanmei Mikratus Orbiskan. Cada nome caiu como um selo sobre a continuidade. O espaço respondeu com tensão e reverência. Não eram conceitos imóveis, não eram etiquetas do vazio. Cada manifesto era um eixo vivo, um nome capaz de sustentar um modo absoluto de presença. Usava como princípio de penetração, dava como velocidade ritual. Já densificava o gesto da ruptura. Shin fazia o corpo do poder adquirir realidade ofensiva. Kai abria To, orientava Zai, ordenava Hetsu, rasgava a trajetória Zen, recolhia o centro. Shuji ligava céu e chão em ponte de execução. Muha devorava limites, Sanjen tornava o triplo indiviso. Shimu erguia o fundamento esquecido, e depois vinham os mais profundos, os nomes que os céus menores mal ousariam pressentir. Pronunciou esses seis, até os cacos invisíveis do espelho primordial pareceram escutar. Esses nomes não apenas completavam a roda, eles abriam, eles eram os desconhecidos. Não por ausência de definição, mas por excesso de profundidade. Eram aquilo que resta quando um manifesto deixa de servir a ordem comum e passa a tocar campos onde até a permanência precisa se justificar. Arcaion curvava a antiguidade até torná-la a arma do Shtara, fazia da ruína um
pilar silencioso Samei queimava por dentro que julgava ter forma suficiente. Kratos contraía abismos até caberem num gesto. Zormiscan contaminava o contínuo com grandeza estranha. Epinatrium traduzia a vontade em realização sem mediação visível. Jamin Kailai Jushen Tong Yon Shen Menda Kai Heilei Shen Tian. Os presentes não ouviam apenas nomes, ouviam degraus, ouviam medidas, ouviam a anatomia de uma soberania acima da exaltação. Então, Mu revelou a verdade que esmagou o orgulho dos reunidos. Os 19 manifestos não são troféus, não são títulos, não são adornos do espírito. São estruturas de consumação. E quando um ser os atravessa de forma íntegra, quando não os coleciona, mas os funde, então a própria presença deixa de ser dispersa. Ela se torna eixo, torre, organismo, arquitetura. Aquele que sustenta os 19 sem ruptura interior. Já não caminha como os demais. Ele obriga o solo a responder. Ele força o tal a evoluir sob seus pés. Ele faz do mundo não cenário, mas extensão da própria coerência consumada. Longin Zhengu Xuanmen Ubian Han Highway Zhenguan Dao Guiwan. O paro por um instante e o peso de sua quietude falam mais do que eras de doutrina. Em Han Hai Dao, a exaltação é apenas o limiar. Acima dela erguem-se os 19 manifestos da presença. E aqueles que não puderem suportar seus nomes jamais tocarão a verdadeira medida do alto céu. Ergueu a mão sobre o abismo e falou como quem nomeia a ossatura de um mundo. Os 19 manifestos não permanecem dispersos quando a consumação alcança a coerência perfeita. Eles se dobram, se reconhecem, se fundem. E da reunião de seus eixos nasce uma só arquitetura Rakan. Este é o nome do pagoda. Não um ornamento, mas uma coluna de presença unificada em Han Hai Tao. Erguer Rakan é fazer do próprio cultivo uma cidadela viva. Uma ascensão organizada por densidade, centro e permanência. Rakan não é símbolo, é estrutura de operação. Cada manifesto permanece inteiro, mas passa a obedecer a uma geometria superior. Rin, Ryo, Shai, Jin, Kai, To, Zai, Hetsu, Zenju, Jimu, Asangen, Ishinmu, Archaeon, Dustara, Sanmei, Mikratus, Zormiscan e Epinatrium. O pagoda não apaga os nomes, ele lhes dá eixo para suportar o alto céu. Eixo para não morrer diante da pressão. Eixo para que a presença deixe de ser poeira e se torne construção inviolável. Então o revelou
Goda no núcleo de Hakan repousa Hom. Não como pedra, Chama ou esfera, é o poder recolhido no ponto onde todas as linhas concordam. se Hakan é a forma total da presença unificada, Hom é sua condensação ativa sol interno que não precisa irradiar. para dominar. Ali o poder não explode, ali ele repousa em compressão absoluta, pronto para mover mundos sem desperdiçar um sopro. Shen Shinru Dingi Xuan Guang Busan Hom Zai Zonggi Wan Mai Tong Yuan. Mas nem mesmo o núcleo existe sem raiz, e por isso falou do terceiro nome, Matsu. Assim como em Akrabi a raiz do poder se ergue como árvore, também aqui a fundação viva sustenta a ascensão. Matsu enraizamento, A profundidade que impede Hakan de ser só altura e onde ser só intensidade. árvore invisível, raiz do eixo, Ventre do suporte, Mumenkai Shen, Digen Changming Matsu Budong. Yang Ta Shengling. Então todos compreenderam, Hakan é estrutura, Hom é o núcleo, Matsu é a raiz, forma poder e fundamento. quem sustentar Os três sem quebrar por dentro. habitará a verdadeira arquitetura da presença. Evum, Inca assim chamavam. Uma polegada quadrada nas profundezas de Hanhai e tal mais. Aquilo que para outros seria medida pequena, ali era vastidão suficiente para sepultar dinastias. Berço de casas tão densas que a simples lembrança de seus nomes já curvava o espaço como metal em forja. Olhou aquele setor como quem vê não um recorte do mundo, mas uma ferida comprimida em perfeição brutal. Os seres reunidos ali eram a elite da epítome, senhores de caminhos fundidos, portadores de presenças tão densas que o chão abaixo dos pés precisava ser sustentado pelas próprias vontades que o esmagavam. Nada estava em equilíbrio, tudo estava em contenção. A simples sobreposição da presença quebrava a continuidade em finas rachaduras invisíveis. O solo não suportava sozinho aquela reunião. Os próprios seres precisavam ancorá-lo com coerência, foco e força silenciosa, ou a polegada quadrada se abriria como um abismo sem retorno. Cada respiração gerava tensão, cada olhar alterava o peso do campo, cada silêncio forçava o Tão a rever suas próprias margens em Hanhai Tão. Tão não repousava sob pressão, ele evoluía sob excesso, ele aprendia
sobe a violência das presenças reunidas. Ele era obrigado a tornar-se mais profundo para não colapsar diante dos que o habitavam. Atravessasse uma floresta de tronos invisíveis. Não havia reverência inocente ali, apenas reconhecimento entre grandezas. Aivum Inc. não era um império, não era um continente, não era um céu separado. Era uma medida local da própria vastidão, uma forma de dizer que em Hanhai até o mínimo posse peso de mundo inteiro. Chanderu Suo, Anyajingong, Hanhai, Kunshin e Wuzong. Os presentes sentiram que até as palavras falhavam. Como chamar de setor o lugar em que uma polegada carregava eras? Como chamar de reunião um campo onde a simples coexistência fazia a realidade ranger como madeira antiga sob fogo? Então grandes movimentos surgiram nas bordas daquele recorte, como monstros tentando nascer da própria descontinuidade. Mas antes que o caos se abrisse por completo, o parou e o campo inteiro pareceu esperar o veredito de um passo. Porque Aivum Inc. não era apenas território, era prova, era balança, era compressão da grandeza. E só os que suportassem aquela medida sem perder coerência teriam direito de permanecer. Xuan, Mai, Budu, Anji, Zhou, Zhenmin, Ye, Punru, Haiwan, Lin, Jinping. Assim todos compreenderam que Hanhai Tao não precisava de infinito espalhado, bastava-lhe uma polegada quadrada para humilhar céus, tronos e eras. Grandes monstros moveram-se nas bordas de Aivum Inc., como se a própria continuidade tivesse tomado carne. Cada avanço gerava rasgos no campo, cada gesto deformava a continuidade como uma mandíbula, tentando fechar-se sobre o setor. Então pisou, e o simples peso do passo reolelou tudo ao redor. A pressão do inimigo foi refeita em outra geometria. O caos perdeu sua direção, e miríades infinitas de movimentos foram anuladas antes mesmo de nascer. Os presentes não entenderam o mecanismo, só viram o impossível. Um passo que não empurrava o mundo, mas corrigia o mundo para que o ataque não tivesse lugar. Caminhou, um passo depois outro, não havia pressa, não havia violência desperdiçada. Havia apenas a certeza de quem já conhecia o ponto exato em que o adversário terminava. 19 passos, cada um desfez camadas de intenção, cada um esmagou rotas ocultas, cada um tornou inúteis incontáveis futuros de ataque. A criatura líder mantinha os olhos voltados para algum horizonte que ninguém mais via, como se ainda tentasse encontrar uma saída fora da medida imposta por W. Mas quando o 19º passo cessou, o espaço já não lhe pertencia. Han Tianbui, Shen Buketao, Jiu Jiuijin.
Sugal. Ergueu o braço, abriu a palma, esbofeteou brutalmente a criatura. O Galpia lançou como projétil, rasgando um horizonte de evento, mas não houve explosão de energia. Todo o poder permaneceu contido no tapa, desabando inteiro sobre a face do ser e abrindo um ralo monstruoso pelas cadeias do real. A criatura tombou numa região que parecia ter sido criada apenas para suportar aquele instante. Então ela se ergueu rugindo, o rugido quebrou cadeias da realidade, partiu margens, rasgou som e direção, apenas atravessou a destruição como quem passa por fumaça e esbofeteou novamente. O velho ministro enlouqueceu em fúria e atacou com tudo que era. E então começou aquilo que seria lembrado por eras com incredulidade. 19 tapas no primeiro, ainda havia fúria no segundo, surpresa no terceiro, ruptura do orgulho. Depois vieram preocupação, medo, desespero, terror, implosão, vazio, aceitação. Cada tapa afundava o ser numa camada mais profunda de derrota. Não feria apenas o corpo, feria o eixo que o sustentava. Ao final da 19ª etapa, a criatura estava ajoelhada diante de um vazio infinito. As lágrimas haviam secado, a incredulidade tornara-se consentimento. Long Shen Jumi Gongmen Dakai Shiju Zhanglu Wangu Chenai. Então o falou com calma absoluta: tu sabias que acabou, eu te esmaguei completamente. O pacto foi ativado. A criatura ergueu os olhos e respondeu que o pacto era a fonte de tudo que ela era. Mas a voz já não pertencia ao mesmo ser. O corpo permanecia ali, porém o residente mudará. Algo dentro dele exigia morada permanente. O combate terminara, mas outra presença começava a abrir os olhos. Os monstros ao redor silenciaram. Os presentes compreenderam que os 19 tapas não tinham sido apenas castigo, tinham sido preparação, tinham sido a descida forçada até o ponto exato em que o pacto pudesse emergir. E o parado diante da ruína ajoelhada parecia já esperar por isso desde o primeiro passo. A criatura ajoelhada ainda mantinha forma, mas a forma já não lhe pertencia por inteiro. Os 19 tapas haviam aberto uma descida mais funda do que carne, linhagem ou destino. A olhava sem pressa, como quem empurrara um portão até o ponto exato da abertura inevitável. Então a voz surgiu de dentro do corpo vencido, não como eco nem delírio, mas como presença que exigia residência. O rosto era o mesmo, os olhos já não eram, a matéria permanecia de pé. Porém o habitante havia mudado ali. Todo
todos compreenderam que certas derrotas não encerram a batalha, apenas removem o antigo morador da casa. Ergueu a cabeça e falou: o pacto é a fonte de tudo que eu sou. Mas a frase saiu multiplicada, como se outra garganta repetisse por dentro. Então a segunda declaração caiu: nós somos o pacto, não juramento, não aliança, não contrato. O pacto era uma presença invasiva, um princípio que devorava a distância entre portador e hóspede. Uma vez ativado, exigia morada definitiva, residência permanente. O corpo derrotado deixava de ser indivíduo e passava a tornar-se arquitetura de hospedagem. Shenmen Hu Ei Intong Shen Yu Shen Ru Hu Kemin Ru Chen Ei. A presença falou de novo: nós destruímos e devoramos a reencarnação. Mestre do templo, nós destruímos o teu templo. A frase deveria trazer desespero, mas apenas mostrou o templo. Eu reconstruí há muito tempo. Eu já trouxe quase todos de volta. Sua voz não carregava defesa, carregava fato. Era essa serenidade que aterrorizava mais do que o rugido. O pacto desejava anunciar-se como ruína irreversível, mas já havia atravessado aquela perda e transformado ausência em retorno. Os monstros ao redor silenciaram. Os presentes sentiram a gravidade mudar, como se o próprio setor prendesse a respiração. A luta não era mais entre força e força, era entre residência e fundamento, entre invasão permanente e reconstrução consumada. Permaneceu imóvel o ser pactuado também, mas a quietude entre os dois era mais pesada do que a sequência dos tapas. Porque agora o inimigo não testava o poder do corpo, testava a legitimidade da permanência. Lonjain Bumi Gumenzai Kai Posifan Shenzhen Yuan Bugai. Então todos viram com clareza: os 19 golpes não haviam sido humilhação apenas. Tinham preparado a emergência do ocupante oculto. Não punir apenas o inimigo, o chamar o hóspede para fora. O pacto tinha rosto, voz e fome, mas diante do mestre do templo ainda parecia um intruso atrasado. Ergueu a mão e o campo inteiro congelou. Nenhuma força ousou avançar. Uma batalha ali arruinaria tudo. E até os monstros curvaram a fúria diante do nascimento. Então,
de lugar nenhum, ou talvez de além do desconhecido. Uma semente brotou no vazio, não caiu do alto, não emergiu do chão, apenas apareceu, como se a ausência tivesse decidido gerar forma. No centro da pressão, silenciosa manifestou-se a caixa materna, pequena aos olhos, antiquíssima ao espírito. Velho mestre, abertura de tesouros, olhou a caixa e falou: pode ser aberta, mas levará eras. Lua recebeu, sem ansiedade, eu não tenho interesse nisso. E com um gesto abriu, o setor inteiro sentiu como se uma membrana antiquíssima houvesse sido cortada por dentro. Todos esperavam chama, coroa ou sutra. O que surgiu foi pior, era um pequeno ser redondo e peludo. Rolava mais do que caminhava, parecia ridículo, parecia inofensivo. Exaltado aproximou-se, ninguém viu o salto, ninguém viu o ataque, ninguém viu intenção. Os pelos do pequeno ser se alongaram como se o espaço tivesse vestido fome. Num instante envolveram o exaltado e o devoraram por completo, como se ele fosse fruta madura. Não houve luta, só desaparecimento. o horror foi esse. A desproporção entre aparência e resultado. Gargalhou, deu um passo para trás e selou aquele lugar com as criaturas lá dentro. Então sentou-se para beber enquanto observavam o combate no céu. A luta se propagou por perdas, por desespero, por formas despedaçadas. Foi preciso queimar, possibilidades esmagar, grandeza demais, para enfim conter a pequena monstruosidade. Quando ela caiu, os sobreviventes olharam para com fúria, e ele respondeu: isso é um esporo. foi um recado, existe algo chegando. Jambao Kai Lai Hei Mao Tun Shang Gideon Wei Zhou Wan Ji Jing Jing Jing. Aquela esfera de pelos Não era besta isolada, era anúncio comprimido, era prova de presença antecipada. Revelou então o peso real do ocorrido. Uma massa devoradora imaginável. Apenas em pesadelos move-se pelo Evum Inc. E o esporo significa que agora estamos em seu caminho. Não foi acidente, foi anúncio de chegada. Os velhos seres egoístas não desejam que todos compreendam, mas hoje vocês verão. A caixa materna já havia sido aberta e o setor inteiro sentiu que um prenúncio não visita sem motivo. Sorriu, depois deu um passo e levou todos consigo para mais perto da próxima revelação.
o setor em silêncio e então pronunciou a sentença que nenhum dos presentes desejava ouvir. Aqueles que caminham sem coerência estão mortos, mas ainda não perceberam. O peso dessa verdade abriu frio nos ossos. A ameaça que se aproximava não vinha de céus estrangeiros, nem atravessara muralhas exteriores. Ela vinha das profundezas do próprio Han Haitao. Não desejava o domínio inteiro. Queria este setor. Queria esta polegada quadrada de Aevum Inc. Como se ali pulsasse algo digno de sua fome. Então Wu começou a revelar o terror. Não era fera, não era colônia, não era seita, não era maré biológica e também não era exatamente vontade. Era uma massa devoradora de continuidade. Ela não avançava cruzando distâncias, mas invalidando o intervalo entre onde estava e onde desejava surgir. Por isso esporo fora tão pequeno. Não era filho, não era soldado, era saudação e medição. Uma cortesia monstruosa, uma forma de dizer já sentimos vocês. E o que ela devora não é primeiro carne, alma ou energia. Tudo isso seria trivial. Ela devora a margem que permite a uma coisa continuar sendo ela mesma. Ergueu a mão e 19 correntes de luz giraram acima da palma. Bastou que uma desaparecesse para que as outras 18 perdessem um acordo silencioso entre si. A forma ainda parecia existir, mas já havia morrido por dentro. Então tudo ruiu sem ruído. Isto é o que ela faz, disse o mundos inteiros já foram encontrados intactos. Montanhas, oceanos, bibliotecas, exércitos, impérios. Nada quebrado, nada queimado, nada ferido. E ainda assim tudo devorado, porque a coerência havia caído antes da formação. Shou, Hen, Shen, Mai, Duan, Kang, Nishibu, Zue, Wan, Shi, Jing, Zong. Os velhos seres de Aevum Inc. lhe deram muitos nomes. Aquela que come os retornos, maré do intervalo morto, barriga sem dentro. Mas um nome mais próximo de sua função era a devoradora da reencarnação de estrutura. Se tocasse uma linhagem, não apenas os vivos tombariam, até o direito de voltar poderia ser ingerido. Então o mestre do vinho compreendeu. Ela não vinha por acaso. Algo a chamara. A caixa materna, o trono, ou ambos brilhando demais no escuro. Sorriu sem calor e falou a última verdade. Muitos pensaram que isto é guerra. Errado, guerra pressupõe lados. Ela vem para verificar se o que existe aqui ainda merece continuar. Tão pesado que até os cacos invisíveis do espelho primordial pareceram prender
perder a respiração. Então concluiu que não os trouxera ali para sobreviver, nem para esconder-se, nem para contar histórias. Trouxeram-os para ver o que existe acima da exaltação, acima da presença conhecida, acima do medo comum. Somente quem suportasse olhar essa chegada sem quebrar por dentro teria direito ao próximo passo. O mestre do vinho bebeu o último gole e murmurou com sangue nos olhos: então ela vem comer a continuidade. Sorriu de volta, Hanhai permaneceu imóvel e a resposta caiu como um sino do fim, sim. E agora veremos se ela consegue digerir este domínio de Hanhai.